Alô? Bom dia aos ouvintes da Rádio Vale. Alegria imensa estar aqui, ainda que falando de um tema tão duro, tão triste, mas uma alegria a gente poder estar num espaço aqui falando de um tema que é muito necessário, a conscientização da população e o compromisso de toda a sociedade para que a gente possa aí estar invertendo essa realidade, né? Deputado, o que a senhora viu que a motivou para pedir esse estado de calamidade? Essa é uma pergunta que eu tenho respondido muito frequentemente, né? Eu estou deputado estadual, presidi a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, então acompanhei, especialmente desde o início dessa legislatura, o que tem significado a ausência de uma rede de proteção estruturada no Rio Grande do Sul para as mulheres gaúchas, né? Porque, infelizmente, esses 11 feminicídios e mais as diversas tentativas que nós tivemos nesses primeiros 30 e poucos dias do ano, são uma cena que ela tem sido recorrente, digamos assim, esse agravamento. Não à toa nós conseguimos a assinatura dos 51, dos 55 deputados pela recriação da Secretaria de Mulheres do Estado, que foi recriada em outubro, né? Mas o que nós percebemos? O que é, deputada Laura, o que muda um decreto de calamidade, né? O que é, do ponto de vista jurídico, a calamidade? Ela é um ato administrativo, né, onde o poder executivo ele reconhece que uma situação ela está anormal, grave e é continuada. Essa condição, essa situação, ela impede a capacidade do Estado de garantir de fato os direitos fundamentais, nesse caso da vida, da segurança das mulheres. Então, o que nós acompanhamos no estado do Rio Grande do Sul é uma desorganização, desestruturação da rede de proteção, que vai desde a Patrulha Maria da Penha aos centros de referência, a ausência da existência de casas de acolhimento. Nós não temos delegacias especializadas 24 horas, a gente sabe que é o momento que as mulheres mais sofrem violência ou que elas têm maior necessidade de denúncia rápida é às noites, nos finais de semana, nos feriados, né? Então, um decreto de calamidade ele nos permitiria a gente poder alocar recursos, ter recursos extras, crédito extraordinário, para que nós pudéssemos ter contratações e, a partir disso, estruturar uma rede. Por isso que a gente vem falando sobre o governo do Estado ter uma medida mais enérgica em relação aos dados dos feminicídios. Deputada Laura, então, na sua avaliação, o que o Estado tem falado sobre segurança pública e comemorado alguns dados de diminuição de crimes não se aplica à proteção das mulheres? Sim, e isso não é nenhuma questão de opinião, né? É um dado mesmo, né? Quando a gente olha os índices de queda de roubo, de assalto, roubo de carro, a gente tem uma série de fato de indicadores na área da segurança pública que tem apresentado um decréscimo, mas quando nós olhamos nas políticas para as mulheres, nos números das mulheres, especialmente no tema do feminicídio, mas não só das violências contra as mulheres, a gente vê um crescimento. Mas isso não é do nada, né? É um crescimento porque nós não temos uma rede estruturada de proteção. Para vocês terem uma ideia, né, tem um dado que ele é muito explícito sobre isso, né? Que fala não só sobre o poder executivo, mas também sobre o judiciário, né? O Estado, quando a gente fala Estado gaúcho, lato sensu, né? Hoje nós temos 3.000 tornozeleiras eletrônicas disponíveis, apenas cerca de 300 em utilização. Das medidas protetivas que nós temos, nós conquistamos no ano passado as medidas protetivas online, algo muito importante, né? A mulher poder pedir a medida protetiva online. Mas das medidas protetivas que nós temos hoje, apenas 6% desses homens estão sendo monitorados pelas forças de segurança. Isso significa que 94% dos homens com medida protetiva não estão sendo monitorados, né? Então, isso significa que tu ter um papel com a medida protetiva não garante nada. A medida protetiva ela garante uma proteção se aquele agressor ele for de fato monitorado. Olha a cena que nós tivemos semana passada. O homem em frente ao trabalho da mulher em Porto Alegre, num ponto até quase turístico da cidade, que é a Lancheria do Parque, né? E a polícia ali conseguiu prendê-lo em flagrante naquele momento. Se não fosse a polícia chegar ali, ela provavelmente, ao sair do trabalho, perderia a vida, né? Então, a importância que é o monitoramento dos agressores. Deputada Laura, hoje nós temos um evento
no Palácio do Planalto, que é a assinatura pelos três poderes do Pacto Nacional para o Enfrentamento do Feminicídio. Como é que a senhora vê isso? Então, muito importante essa ação hoje capitaneada pelo presidente Lula de chamar o Poder Judiciário, chamar o Poder Legislativo e os três poderes assinarem um pacto, né, que vai estruturar um conjunto de ações, poder azeitar um conjunto de fluxos fundamentais para que a gente possa dar vazão a esses índices. A gente fala do Rio Grande do Sul, mas nós vivemos no Brasil uma situação, eu não vou dizer epidemia, porque uma epidemia é quando é algo que é novo, né? E, infelizmente, essa situação ela não é nova. Mas a ausência de políticas mais estruturadas, em larga escala nacionalmente, elas obviamente impactaram. Nós estamos vivendo 20 anos da Maria da Penha, né? Da lei. Algo que foi muito importante, está sendo e é muito importante no Brasil. Tem gente que diz assim, mas a Maria da Penha existe há 20 anos. Esses dias até vi uma fala infeliz da secretária de Mulheres do Estado, secretária Richard, dizendo, mas a Maria da Penha existe e nada mudou. Não é verdade, né? Nós tivemos mudanças muito substantivas nesse período no Estado brasileiro. Mas, de fato, tendo em vista aquilo que nós deveríamos estar tendo hoje, nós temos uma inversão, porque nós tivemos um período de queda sobre os índices de feminicídio, desde que o feminicídio foi tipificado, etc, etc. E nós vemos no último período uma curva ascendente. Então, nós precisamos identificar o que não está funcionando, né? Quais são os instrumentos que têm feito com que o agressor tenha sentido mais à vontade para perpetrar a violência. Eu não gosto, estava conversando esses dias com uma desembargadora, de dizer que esses homens são doentes, né? Porque parece que quando tu fala da patologiza, parece que tu diminui a gravidade, né? E é uma questão estrutural quando a gente olha os índices em escala nacional. Então, é uma sociedade doente, mas nós precisamos também no campo punitivista ter maior firmeza, né? Maior efetividade nas nossas ações sobre isso. Por isso que é tão importante esse pacto que vai ser firmado hoje no Palácio Planalto, que reúne o Poder Legislativo, portanto, a gente poder afinar o conjunto do arcabouço legal que nós temos de proteção às mulheres, o Poder Executivo, para que nós possamos ter mais investimento, mais orçamento público, mais garantia de ações efetivas, e o Poder Judiciário, para que a gente consiga afinar aí conjuntamente algo que é tão relevante, né, para o cumprimento dessa legislação já existente. Deputada Laura Cito, por que a senhora está preocupada com o carnaval? Carnaval, né? O que pesquisas, inclusive, nos mostram? Quais são os dias mais nevrálgicos da violência contra as mulheres? No dia de jogo de futebol, né? O esposo ali fica, o companheiro, o dia todo bebendo, vai para casa, se o time perde, né? Muitas vezes desconta dentro de casa. Os feriadões, né? O carnaval e tal, né? É um momento onde as famílias ficam mais juntas, ficam mais horas, muitas vezes, dentro do lar com o seu violador, né? Então, o feriadão, ele nos preocupa por conta disso, mas não só por conta do tempo que a vítima ficará exposta, a vítima de violência doméstica ficará exposta nos seus lares, mas também pela ausência de delegacias especializadas abertas, de delegacias 24 horas. Se eu sofro uma violência no meu lar e eu preciso ir até a cidade do lado para eu registrar um boletim de ocorrência, a tendência é que eu não vá registrar esse boletim de ocorrência, que eu aguarde a segunda-feira, a terça-feira, nesse caso, a quarta-feira de cinzas, para registrar esse. Então, são muitas horas, muitos dias, né? Então, por isso que dentro do meu pedido, além da decretação de calamidade, eu venho solicitando que o governo do estado crie escalas prolongadas nas regiões, nas delegacias, para que a gente consiga aí proteger as mulheres durante um feriado tão extenso como é do Carnaval. Deputada Laura Cito, parabéns pela sua preocupação, pelo seu trabalho, pelo seu empenho. O microfone da Rádio Vale sempre estará aberto aqui para essa luta contra o feminicídio. Muito obrigado pela sua gentileza conosco. Muito obrigado, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Vale, da região do Vale do Rio Pardo, né, colocar o nosso mandato à disposição
nas próximas semanas, o conjunto das deputadas estarão numa audiência com o governador, colocando todos esses temas, né, e exigindo aí que nós tenhamos aí respostas rápidas, porque já se passou aí um mês e pouco, né, que nós estamos testemunhando desde o primeiro feminicídio, que foi no primeiro dia do ano, né? Então, precisamos aí de respostas efetivas. Muito obrigada.